Olá, amigos do EmpireCast, como vocês estão? Estamos aqui hoje muito felizes, é mais um programa e a gente sempre traz convidados e traz inovações para vocês. Falar do mercado imobiliário é nossa paixão, é nossa vocação, é nossa missão. Então, estamos muito felizes com o programa de hoje. Cleiton, dá a sua saudação aí, diz como que o pessoal pode nos achar. Olha, já vamos começar com tudo. Hoje nós estamos, se não me engano, com a maior imobiliária do mundo aqui. E para você aproveitar um pouco mais desse conteúdo que vai ser muito relevante para você, que é cliente, que é profissional, que gosta e entusiasmado com esse mercado imobiliário, seja no Brasil, seja no mundo, que hoje a gente vai falar aqui em mundo, planeta Terra. Eu quero que você siga a gente nas redes sociais. Nós estamos em todos os canais das redes hoje disponíveis no Brasil. Então entra lá no YouTube, entra no Instagram, dá uma olhadinha lá no Twitter, no X e segue a gente e presenteie um amigo seu com o nosso link para que ele siga também e possa ficar por dentro de tudo que há de melhor e de muita informação do mercado imobiliário. É isso. É isso. Diego Henrique Gama, Rudney, você falou na última reunião do Cresce que se o Diego fosse mulher e estivesse lá atrás, seria Cassandra ou Alessandra. Então, Rudney, eu não podia deixar de começar o programa fazendo uma menção honrosa a esse elogio tão gentil que você fez ao Diego, né? E eu por isso você botou Cassandra lá no grupo. E você sabe que... Essa história eu não sei ainda. Rapaz, foi no evento nosso que fizemos, mas você sabe que a Cassandra... Eu gosto muito de mitologia grega, e pior que a Cassandra era uma profetisa muito poderosa, só que ninguém acreditava no que ela falava. Não era um problema. Então ela acertava todos e ninguém acreditava. Mas realmente tem esse contexto também. Mas não sendo Cassandra, sendo Diego mesmo, porque nem tenho cabelos para tanto, hoje eu estou muito feliz, como sempre, de estar aqui com vocês, meus parceiros, e em especial de estar com esse cara que eu sou fã. E já apresenta pra gente. E o Léo é o Leonardo Guerra, que é uma pessoa excepcionalíssima. O mercado imobiliário tem esses presentes que a gente começa a fazer grandes amizades, grandes parcerias, e eu sempre falo para ele, olha, onde eu estiver, a Remax e você estará lá. O Léo, eu aprendo a admirar a metodologia, os processos e a seriedade. Então é um grande nome do nosso mercado, que eu respeito muito e tenho a alegria aqui de partilhar o conhecimento. Esse é o privilégio de ter um podcast, que é trazer pessoas que a gente admira para que outras pessoas também os admirem. Então, Léo, muito obrigado por estar aqui conosco. Diego, eu que agradeço a sua apresentação. Acho até que você costuma elevar bastante as pessoas, né? Mas muito obrigado e de fato é um prazer sempre poder compartilhar com o mercado. Éder, Cleiton, obrigado também pelo convite e dessa oportunidade da gente estar aqui. Olha, gente, o Diego nem aumenta e nem inventa. Ele fala exatamente o que as pessoas são, eu tenho certeza disso. Eu tenho que fazer uma menção aqui, que ela é muito importante, a você, André e Assino, que numa reunião do Cresce trouxe o Leonardo. Eu já conversava com o Leonardo, já nos cumprimentava, mas não tínhamos sido oficialmente aproximados, exatamente apresentados. E a Andréia, ela é dona de uma das lojas, uma das franqueadas. Uma das franqueadas aqui em Brasília, aqui na Samambaia. Aqui, né? Exatamente. Como é que é o nome da... Remax Inovilar. Remax Inovilar. Então, André, obrigado, você é muito querida por nós. Legal. E nós desejamos todo o sucesso do mundo e pelo que eu pude te acompanhar nas redes sociais e tudo, tua empresa está voando, está bombando, teu time está motivado e continua assim. Você está no ótimo caminho. A Andréia, esse ano, tem um ano e pouquinho que a Andréia entrou para a Remax, esse ano ela cresceu 600% em relação ao ano passado. Impressionante. Tem noção do que é isso? E assim, e a Andréia é uma pessoa, ela e o Breno são pessoas muito engajadas com o negócio deles, já eram, e no momento em que virou Remax, isso deu um up, né? Um up, uma potencialidade no que ela já fazia de bem feito. E trouxe inovação para a empresa dela, ela está num astral, uma energia. A André, que a gente brinca, a André tocar nela, leva choque. Eles fizeram o melhor vídeo. O Cleiton é desse. Eles fizeram o melhor vídeo de promoção da profissão. Eles fizeram tipo GTA.
contrataram lá um Eu achei contrataram o CJ Ah, CJ, foram eles. e aí eles isso, fizeram lá com o daqui da CJ, Samambaia. e inclusive Já bateu 1.200.000 e o Ricardo visualizações. Martins replicou, Repostou. porque foi sensacional, com Isso. criatividade e inovação, Interessante. e o nome é espetacular também, É. né? Então parabéns aí, a operação fantástica. Pra quem E nunca é isso. viu, dá pra ver de avião. Quando a gente vem na aproximação, assim, a placa da Remax Novelar, eu já tirei uma foto na aproximação do avião, a placa dela lá na... Fantástico. E é muito bem localizado dentro da cidade. Legal, É verdade. legal, bacana. Então vamos lá, né? Vamos lá. Bom, menção feita, Andréia. Agora a gente quer conhecer um pouco da trajetória desta pessoa sensacional que é o Leonardo, porque assim, a gente tem um mercado onde muitas vezes nós somos pegos pela vaidade, por algumas coisas, e a gente acaba não sendo tão receptivo e tão bacana como deveria ser, mas ele é totalmente diferente. É uma pessoa muito acessível, muito querida, a gente consegue conversar, dialogar e trocar ideias. Mas como que surgiu o mercado imobiliário na sua vida? Quem era o Leonardo antes do mercado imobiliário? Por que você veio para ele? Fala um pouquinho da sua trajetória. Tá, joia. Vamos lá, vamos para as origens. Eu costumo dizer que eu sou um nordestino PO, puro de origem. Porque eu nasci em Brasília, mas meu pai é pernambucano, minha mãe é paraibana, e eles vieram e adotaram a cidade como a Então você casa é o típico deles. candango mesmo. Sou, né? E aí, assim, a família são médicos, então eles sempre tiveram um cuidado muito com as pessoas. E eu acho que por conta de facilidade da vida, eu sempre gostei muito de matemática, física e acabei enveredando para engenharia. Então, a engenharia foi o que me trouxe para o mercado imobiliário Legal. no processo de construção. Então, eu trabalhei por 15 anos numa incorporadora aqui em Brasília. Iniciei como engenheiro. Aliás, eu digo que na engenharia eu comecei de baixo. Eu fazia fundação e eu descia em tubulão para poder verificar o solo lá embaixo. Então, assim, 30 metros descendo na cordinha com Todos o os engenheiros porteiro. falam dessa fase aí. Eu sou engenheiro também, mas só fiz isso quando fiz a matéria de fundação. Desceu lá, eu acho que uma ou duas vezes só. Mas você fez isso várias. Fazia, né? Eu comecei Caramba. profissionalmente descendo ali e desci em grandes obras aqui de Brasília para liberar a fundação. E aí depois eu fui para essa construtora. E aí eu comecei na parte de planejamento. Obra nunca foi o meu forte, eu gostava sempre da parte de planejamento, da idealização do empreendimento. E aí comecei na parte de planejamento, aprovação de projeto, desenvolvimento de projetos, compatibilização dos projetos de arquitetura com instalações, estruturas. Num determinado momento eu fui o responsável pela implantação do sistema de qualidade naquela incorporadora, ISO 9001, PBQPH, que é um programa da habitação. E eu acho que ali foi também um momento onde os processos entraram muito, porque o sistema de qualidade é um sistema onde você precisa ter um processo definido e garantir que aquilo ali seja feito por toda a produção da empresa. E tirei o Cresce, como eu estava enveredando muito na área comercial, lá dentro da incorporadora, em 2006, a gente decidiu montar uma pequeno departamento de vendas para a gente ter mais sensibilidade no mercado. O critério, na verdade, era que a gente não trabalharia com imóveis para fora, era só uma house mesmo. Não tinha a intenção de competir com outras imobiliárias que vendiam para a incorporadora. E aí foi naquele momento que eu comecei a enveredar para a parte da corretagem, tirei o Cresce. Atendia muitos corretores que vinham com fazendo clientes. negócios, né? Exatamente. Atendia, ajudava eles a fechar. Alguns têm aí lembrança de eu ter ajudado a fazer o primeiro negócio da pessoa e no final das contas eu estava ali fazendo só o meu trabalho, né? Mostrando Sim. o produto, garantindo a qualidade da venda, né? Que é importante isso. E aí a gente vem desenvolvendo isso. E em 2015 que eu acabei entrando de cabeça mesmo
no universo do mercado imobiliário através da Remax, porque aí foi um momento de saída daquela incorporadora, e aí naquela saída eu estava procurando uma forma de profissionalizar a imobiliária que eu já tinha, porque eu era sócio da imobiliária. E como que surgiu a Remax na sua vida? Por que a Remax? Quem é a Remax? Pois é, vamos lá. A Remax é uma marca imobiliária. Eu acho até que o mercado precisa conhecer mais a fundo, porque muita gente entende a Remax como uma concorrência. E o conceito da Remax é uma marca que vem para ajudar o desenvolvimento dos negócios dos associados e franqueados. A Remax é uma marca americana que começou lá em Denver, no Colorado, fundada por um senhor chamado Dave Liniger e pela esposa dele, Gayle Liniger, e que ele era um militar e ele gostava do mercado imobiliário. Então ele investia comprando, reformando e vendendo imóveis. Naquela época, nos anos 70, os Estados Unidos estavam em guerra lá com o Vietnã. Então ele tinha períodos que ele estava de serviço e tinha períodos que ele estava em casa de licença e tal. E aí ele comprava imóvel, reformava e vendia. E o que ele observou? Que às vezes ele conseguia ganhar dinheiro, às vezes ele não conseguia ganhar dinheiro. E a única figura que sempre ganhava dinheiro era o corretor de imóveis. O David Liniger, um cara inteligente, foi lá, tirou a licença, saiu, entrou numa corretora para ser um corretor. E aí ele começou a observar o seguinte: as imobiliárias tinham lá os seus corretores, os melhores corretores acabavam saindo das imobiliárias e montando uma imobiliária concorrente. Seu próprio negócio. Aliás, é o sonho americano, né? Todo mundo empreender. O americano tem essa pegada do empreendedorismo muito forte, né? E aí ele começou a observar que é o seguinte: para que o cara quando saía e montava a imobiliária dele, ele ia ter que cuidar de coisas que ele não estava acostumado a fazer, porque o foco dele era a venda de imóvel, captação, venda, apresentação de imóvel. E aí o que ele idealizou? Ele falou assim: eu vou montar um espaço com uma marca, um coworking, por exemplo, onde a pessoa paga para usar o espaço e fica com 100% da comissão. Ele não vai ter que dividir com ninguém. Então a Remax foi idealizada a partir disso. E com o objetivo de ser a casa dos melhores corretores do mercado imobiliário, que era exatamente aqueles que estavam se destacando para sair e montar as suas imobiliárias. E assim ela começou 50 anos atrás. Com o passar do tempo, ela fixou-se num tripé de máxima comissão, porque Remax é Real Estate Maximums. E é um tripé, é a máxima comissão para o corretor, é a máxima rentabilidade para o franqueado e é o máximo serviço para o cliente. Esse tripé é um negócio que garante um modelo de negócio em que todos ganham. Entendi. É bom para todo mundo. Então, por isso que ela cresceu muito forte. No início dos anos 80, ela expandiu para o Canadá, aí através já de um modelo de franquia. E aí ganhou mercado no Canadá. Hoje ela é muito forte no Canadá. E depois ela começou a ganhar o mundo. Então, nos anos 90, ela foi para outros países no mundo. Hoje a Remax está em mais de 110 países. São mais de 9 mil franquias ao redor do mundo e praticamente 150 mil corretores associados. E o modelo de negócio é o mesmo em todos os países ou há adequações? É o mesmo modelo de negócio, porque é um modelo baseado em quê? É baseado na gestão da empresa, para que a empresa seja muito mais uma agência de corretores do que uma imobiliária. É uma analogia o seguinte: é como se fosse uma incubadora. Cada corretor é uma imobiliária ali dentro e você tem uma rede que se ajuda, que se desenvolve. Então, o que tem ainda de diferente em alguns países? A máxima comissão do corretor, ela, por exemplo, nos Estados Unidos ela chega a ser 95%, no Canadá chega a ser 99%. Mas isso é um momento em que o mercado está mais maduro e que os corretores já têm um nível de profissionalização
mais elevado, tá? Em Portugal hoje é 72% e aqui no Brasil é 70%. E aí é um depoimento aqui de assistir, porque eu acompanhei movimentos de franquias, né? Outras tentaram, mas a Remax, que aqui no Brasil é capitaneado pelo Peixoto Ascioli, tive o prazer de conhecer, uma pessoa sensacional. E ele acreditou no modelo com muita força. Teve um grupo que trouxe, e ele, de fato, a Remax é a vida do Peixoto. E ele, um alagoano, bom de negócio, uma pessoa espetacular. E realmente, todo mundo achou que não daria certo. Porque nós tivemos outras experiências, eu não tenho problema nenhum. A 121 veio ao Brasil e não conseguiu performar. Tinha 121 mesmo. Em alguma medida. Ela já teve em Brasília, hoje não tem, mas ainda tem. Ela era de onde, a Centro? A Centro também é norte-americana. Só que eles não conseguiram o que a Remax fez, Cleito, colocando o que você falou, que é domesticar a operação. Porque por mais que você tenha o padrão americano, a Remax entendeu a lógica brasileira e se adaptou do ponto de vista sem perder a sua raiz, né? Sem Na perder verdade, a sua essência. eu vou até um pouco, assim, não é corrigir, Diego, mas é o seguinte, é importante a gente ter pessoas que não queiram fazer a regionalização do negócio. Sim. Tá? Porque mudar a cultura. O modelo de negócio é um modelo único. Porque desvirtua, né, o processo. Desvirtua. É igual você pegar um McDonald's e falar assim, olha, aqui em Goiás o povo gosta de piqui. Então, ao invés do molho do McDonald's, vamos botar um molho de piqui, porque vai dar certo. Ao invés do picles tradicional, vai ser o piqui. Uma rodalinha de piqui. Perfeito. Né? E é só para colocar do ponto de vista, isso é correto isso, é só porque o mercado brasileiro não precisa fazer diferente em termos de processo, mas você precisa entender onde você está. Sim. E porque, por exemplo, a gente trabalha, por exemplo, já fizemos negócio com o americano, ele não entende que o mesmo agente representa o comprador e o vendedor. Essa não é uma lógica. E aí, quando você pauta honorários nessa questão, você precisa entender por que as coisas acontecem assim. E a Remax fez isso muito bem. É o que a gente diz da representação imobiliária. E o nosso contrato hoje com o cliente proprietário é um contrato de representação imobiliária. Não é uma autorização de venda. Até porque isso é a necessidade que vai ter no mercado como um todo, não só dentro da Remax, mas a percepção de que o corretor precisa deixar de ser um intermediário e aí ser visto como um atravessador para ele ser um profissional prestador de serviço. É uma diferença gritante nisso daí. E ele não tem como prestar um serviço decente para um cliente proprietário e um cliente comprador, ao mesmo tempo. Sem conflitos de interesse. Sem conflito de interesse. E aí o que acontece? Ele acaba colocando os interesses dele acima do interesse de um ou do outro cliente. Interessante isso. Essa é a grande visão de um mercado maduro. É assim que a gente deseja esse mercado. Que eu sonho também. É um mercado onde você tenha os defensores, os advogados dos seus clientes. Interessante. E é tão a partir daí é que você vai ter o respeito entre dois profissionais, porque a gente vai ter que trabalhar com a gestão imobiliária, com a exclusividade. Um contrato de representação também ele precisa ter a exclusividade, tá? Para que eu possa ser cobrado. A exclusividade tem que ser entendida não como uma garantia de comissão. A exclusividade tem que ser entendida como um direito que o cliente tem de cobrar resultado de mim. Exato. Eu penso exatamente. O atendimento personalizado. Personalizado. E a reciprocidade, né? E a obrigação que eu tenho para com o cliente para que ele me exija resultado e serviço. Eu só vou deixar esse imóvel com você na exclusividade se você me gerou confiança. Né? Sim. E isso vem... Eu tô lendo sua... faz sentido o que você está dizendo, porque isso vem muito de acordo com o relacionamento que você tem com esse cliente. Aí vem um terceiro ponto que eu até dobrei a página para perguntar. Vocês sempre estão na mídia. Uhum. E dentro da mídia, eu percebo que vocês sempre destacam algum profissional.
é muito complexo, às vezes, vocês fazerem esse... Quem faz esse direcionamento do marketing? São vocês ou é o próprio franqueado? Não, é o corretor. A gente olha para o corretor como um empresário. O corretor, ele tem que ser um empresário. O profissional liberal, em qualquer atividade, ele tem que pensar como empresário, dono de um negócio. Ele precisa ser o responsável pela geração de leads, não a imobiliária. A imobiliária, ela tem uma responsabilidade de geração de leads? Tem também. Mas o principal responsável é o dono do negócio. Aí eu vi isso hoje. O William passou para mim isso hoje. O gerador de lead não é a imobiliária. Porque a imobiliária é o corretor. Exatamente. É que a imobiliária na Remax, ela é uma agência de corretores. Ela não é a transação imobiliária é um negócio do corretor. Agora, isso. Aí é que tem. Já vieram umas 5, 6 perguntas aqui na minha mente em cima do que você estava falando. Mas eu vou esperar você terminar de contar a tua trajetória até chegar a Remax e montar a estrutura daqui de Brasília, para que você fique com a segunda pergunta que eu vou fazer aqui agora. Já vou deixar ela no ar. Aqui. Que é como selecionar as pessoas que se adequam a essa cultura. Sim. Porque a gente tem no Brasil, e o Diego é um que fala comigo o tempo todo isso, acho que todas as vezes que a gente está junto, é uma mentalidade de empregado dentro de uma imobiliária, né, Diego? Sim. Mas não é só no mercado imobiliário, não, né, sim, gente? de Assim, forma geral. De forma geral. O brasileiro tem uma mentalidade de empregado. De empregado, isso. E aí eu queria, depois que você terminasse a história, que você já entrasse nessa. Perfeito. Porque eu entendo que todo mundo que está lá tem que se adequar a isso. Sim. Tem que ter, porque senão ele automaticamente ele não vai ter resultado e não vai ter sucesso. Exatamente. Vamos lá. Aquele momento, vinha falando daquele momento que eu estava saindo da incorporadora e estava saindo com uma imobiliária. Eu já conhecia a Remax, porque eu já conhecia o Peixoto Ascioli de uma outra empresa, uma associação, que é uma associação de desenvolvimento do mercado imobiliário. E aí ele estava na Remax e eu fui lá conversar porque eu queria profissionalizar a minha imobiliária. Tá? Eu percebia que eu precisava abrir portas para o mundo, olhar para o mundo. Tem uma frase que eu acho que é muito interessante. Então você que buscou... Eu que busquei a Remax. Okay. Eu que busquei a Remax. Uhum. Tem uma frase que é muito importante, que a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. Tá? Então a gente precisa... Isso aí tem que ficar embaixo, assim. Ó. Vou botar para você aí, ó. Pense localmente e haja... pense globalmente e haja localmente. Esse é um grande diferencial dos seus resultados. Por que isso? Porque você vai entender como outras pessoas que têm resultados melhores, e a gente está em Brasília, é um bom mercado e tal, tem bons profissionais, sim. Mas o nosso universo é desse tamanho, gente. Nós estamos num quadradinho aqui, onde o mercado, a maturidade do mercado ainda precisa desenvolver, a maturidade do país precisa ser desenvolvida. Então, assim, tem gente que tem resultados muito melhores do que os nossos aqui. A gente estava hoje com uma corretora que é de Portugal, brasileira, amiga nossa da Remax, que é a Eliane Ribeiro. E a Eliane, eu digo que ela fatura mais do que a Brasília toda. Quiçá qualquer imobiliária de Brasília. E aí eu sou fã da Eliane, que ela tem um trabalho fantástico com o sistema, junto com o Léo também. O Léo indiretamente contribui muito para o sistema. Ela nos representou agora, recentemente, em Anaheim, né? Uhum. Numa convenção da National Associated Realtors. E a Eliane fala mandarim. Ela faz negócio com chineses. A Eliane foi eleita a melhor corretora do segmento luxo de Portugal. Sim. A Eliane faz negócio na Europa, faz negócio nos Estados Unidos, negócio no Brasil. É isso que eu desejo para o corretor de imóveis. É como você falou. Para mim, o corretor de imóveis é um agente da prosperidade. Sim. E a prosperidade do mundo não tem barreiras. Então, o corretor é um businessman. Então, ele tem que pensar para além do próprio país. E é o que a gente tem pensado. Hoje nós fizemos um evento com representantes da Ilha da Madeira. Estavam representantes de grandes agências imobiliárias aqui, enviados pelo governo autônomo da Ilha da Madeira, para
fomentar negócios na Ilha da Madeira e no Brasil. Sim. E eles escolheram Brasília. Eles olharam e falaram começar esse trabalho, Brasília escolheram- que tem maior sinergia, porque é uma cidade segura, então há potencialidade de madeirenses ou clientes deles comprarem aqui e vice-versa. Nós, brasilienses, comprarem lá. Sim. Interessante. Finaliza. E aí, pra gente- aí eu fui atrás da Remax para poder profissionalizar a minha imobiliária. E aí, quando eu cheguei lá para conversar, fui lá em São Paulo. E aí, quando eu fui conversar com o Peixoto, ele falou assim: olha, nós estamos reestruturando a Remax no Brasil e a gente precisa estar procurando master franqueados regionais, que tem o papel de desenvolver a rede, dar suporte, para que ela possa prosperar mais rapidamente, tá? E aí eu digo que eu acabei assumindo esse desafio e passei um cheque bem mais alto do que o cheque que eu estava disposto a passar, porque em todos os aspectos, inclusive financeiro, mas principalmente de responsabilidade, porque eu não estava simplesmente comprando uma franquia, eu estava comprando uma master franquia, eu sou o franqueador da marca aqui em Brasília. E aí, quando eu voltei, eu fui conversar com alguns amigos do mercado e as pessoas falavam assim, eram 15 anos de mercado imobiliário. Tinha, né, acesso a construtores, a pessoal da ADM e tal, e muita gente falava: Leonardo, você não precisa disso. E eu sempre olhei o seguinte: cara, eu acho que eu preciso, porque eu acho que tem muito mais coisa para ser feita aqui que a gente não conhece no mundo, e a Remax é o que vai me facilitar isso aí. Comecei o desenvolvimento da rede, a gente tinha 2 franquias que estavam em operação na época. Uma, inclusive, não tinha corretor. Eu falei: cara, você comprou uma agência de corretores e você não tem corretor? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Né? Enfim, resumidamente, hoje são 19 franquias aqui em Brasília. Esse ano, em 11 meses, nós já batemos o faturamento de 2021, que foi o melhor ano do mercado imobiliário. Tá? Aqui, depois de 2020 já foi um ano bom, 2021 foi o melhor ano do mercado. Em 11 meses a gente já bateu o ano de 2021 e a gente tem uma perspectiva muito boa para o ano que vem. Eu tenho um objetivo que até 2030 os corretores da Remax estarem realizando anualmente 15 mil transações imobiliárias. Esse é um Aqui em objetivo Brasília. no Distrito Federal. Uhum. E a gente quer procurar pessoas que tenham uma mentalidade, e aí é onde eu vou te responder, é a mentalidade de assumir responsabilidade, mentalidade de dono, assumir responsabilidade pelos seus resultados, é a mentalidade de entender que esse mercado ele é gigantesco. Hoje, no Distrito Federal, mais de 20 bilhões, e um dos problemas do mercado imobiliário é a falta de informação. Mas hoje é mais de 20 bilhões. Há uns anos atrás eu comecei a fazer um café com empresários do mercado. E como não tinha dados, o que eu comecei a fazer? Eu vou pegar as informações do ITBI. O Diego participou de café lá. E eu falava assim, o volume de TBI gerado aqui é esse. Essa é o que é registrado. A gente tem todo um mercado que movimenta, que não tem registro. E a gente precisa ter ideia do que é a dimensão desse mercado. Então, a gente tem muita coisa para crescer. Eu quero achar pessoas que queiram desenvolver seus negócios, que tenham a humildade de achar que não sabe tudo, porque a outra coisa... Esse é um problema sério. Esse é um problema sério, porque tem muita gente que... O ego é o maior inimigo das pessoas. Ele é o maior inimigo da prosperidade. Da prosperidade. Em todos os sentidos. É. Na família, financeiramente, Em tudo. Exatamente. E aí a pessoa, quando tem resultados, ela acha que ela já sabe tudo. E eu digo que quando você acha que você já sabe tudo, pode fechar a tampa do caixão, porque você já morreu. E antigamente, você levava um tempo para morrer. Hoje... Morre rápido. Rápido. Agora, para você absorver uma cultura para você absorver uma cultura de quantos anos? 50 anos já. Para você absorver uma cultura de 50 anos, dentro de um planejamento, dentro de todo um processo, eu preciso ter a mente aberta e o coração aberto para aprender. Claro. Então essa filosofia é a principal coisa de você ter essa abertura, né, de humildade, de entender que você não, é essencial na sua seleção, na entrevista com esse interessado, né? Sim. A gente tem um processo tanto da franquia, aonde respondendo a sua pergunta aqui. Sim, exatamente.
O meu processo da franquia é um processo de seleção de empresários, onde eu vou entender o momento da pessoa, a ambição que ela quer crescer, o quanto ela quer crescer, o quanto ela gosta de lidar com gente. Porque na hora que você entende que o mercado imobiliário não é um negócio de imóveis, como vários mercados, mas é um negócio de pessoas, você consegue, na base da confiança que você falou, qualquer profissional liberal, são 3 etapas. Primeiro, você precisa ser conhecido pelo seu cliente. Segundo, o cliente precisa gostar de você. Terceiro, o cliente precisa confiar em você. Nesse momento, você conquistou o cliente. Eu acho interessante até na edição o nosso editor pontuar esses 4 pontos que ele disse, porque é uma aula que ele está dando aqui de profissionalismo do cara, né? Exatamente. Continua, Leonardo, por favor. Então, dentro desse processo, o que eu preciso entender? Se a pessoa gosta de pessoas. Entendi. Porque o franqueado, ele é um gestor de pessoas, ele é um desenvolvedor de pessoas. Ele vai ser um mentor, ele vai ser uma liderança no mercado, ele vai ser um coach em alguns momentos. Você precisa, com os corretores que estão ali associados a você fazer um trabalho de coachamento, você precisa dar um direcionamento, né? Então, é um trabalho complexo de desenvolver pessoas. Não é o franqueado... Ah, Leonardo, poxa, mas eu gosto mesmo de vender imóveis. Essa é a minha atividade, eu gosto de estar com o cliente, mostrando imóvel e tal, beleza. E aí, quem é que vai fazer esse papel do broker? E muito se confunde, o brasileiro gosta de copiar as coisas sem copiar direito. Ele copia o nome, mas não copia a função. Então a gente vê muita gente se intitulando broker como sendo o corretor. O realtor é uma nomenclatura da ANAR, lá nos Estados Unidos. O agent é o agente imobiliário, ao corretor de imóveis. E o broker é o gestor daquela empresa, da estrutura imobiliária que dá apoio e suporte a todos os corretores que estão ali dentro. Então, quando eu identifico um empresário que fala assim, eu quero montar uma franquia, mas eu quero ser... Quem é que vai ser o broker? Primeiro é isso. Depois eu falo o seguinte, olha, quando você monta uma empresa, e aí empresarialmente falando, a gente tem que pensar o seguinte, o empresário é aquele cara que tem que fazer com que a empresa dele não dependa dele. Esse é o objetivo de todo empresário. Então ele precisa sair de um operacional, passar para um tático e ir para um estratégico. O que os grandes empresários fazem com o passar do tempo? Eles saem, inclusive, da execução da empresa, eles deixam de ser o CEO e eles são presidentes do conselho de administração da empresa. É isso. E toda empresa precisa nascer pensando que um dia ela vai crescer a esse ponto. Exato. Todo empresário precisa estruturar a sua empresa para que um dia a empresa não dependa mais dele. Léo, porque isso vai gerar prosperidade para o negócio, tá? Vai gerar a possibilidade dele vender a empresa, porque isso vai gerar valor. Sim. Porque quando você tem um negócio que em você personalíssimo, quem é que vai pagar por você se você vai sair do negócio? E aí, Léo, isso é tão forte, porque assim, como o Cleito falou, há uma certa arrogância no mercado imobiliário, porque eu fiz assim, eu sei fazer assim, eu fiz fortuna assim. Porque dá certo. O nosso mercado, eu sempre digo isso, ele é extremamente democrático. A gente assistiu várias pessoas saírem do menos um e galgarem postos assim inimagináveis. Eu vou citar um exemplo que eu tenho uma admiração muito grande por ele, é o nosso amigo Tadeu Santiago. Ele era zelador e ele não tem vergonha disso. Sim. E o Tadeu tem uma operação muito rentável, uma posição, aliás, por muito tempo foi o maior líder do Lago Sul, assim. Só que essa democracia do processo imobiliário, ela está cada vez mais difícil de acontecer. Aliás, hoje não aconteceria. E aí qual é a dificuldade? A pessoa fala, mas eu vi, é a síndrome do Romário, treinar para quê se vou no dia do jogo e faço gol? O que eu vejo e enalteço processos como os da Remax primeiro, a existência de processo. Sim. Segundo, a despersonificação. Veja, a maioria das grandes imobiliárias, elas têm nome de família.
Sim. Ou seja, está vinculado. O grande vendedor da operação quase sempre é o proprietário. E aí... o funcionário do mês todo mês, né? E eu tenho pensado hoje, é justamente isso. Eu tenho que ter, na falta de outra palavra, não gosto muito, mas esse empoderamento individual de cada um que compõe. Se você participa da decisão de qual tipo de letra que vai botar aqui, ou qual documento, acabou, você não é empresário. Sim. É simples assim. Então o seu time precisa ter autonomia tal que ele tome decisão. Ele tome decisão e referende através de um processo. Porque se você estiver partilhando da minúcia, do micro ao macro, você se arruína e o negócio se arruina. Você tem um emprego e você pode ser um bom empregado. Exatamente. Mas a empresa depende de você. Léo, legal tudo que a gente conversou aqui, interessante, mas eu gostaria de seguir um pouco a sua cartilha aqui, que eu achei interessante essa sequência, que é muito bem pensada. Você fala bem assim, confiança, relacionamento, marketing, e aí você vê uma palavra que me deixa curioso aqui, que é a precificação. A Remax, ela tem um tamanho gigante, né? Sim. E quanto maior a representatividade dela dentro de um estado, ela vai influenciar claramente nos preços do mercado, dependendo da sua representatividade daquele estado. Como é que funciona essa questão da precificação? Eu vou dizer o seguinte, a Remax não vai influenciar na precificação do mercado, porque quem precifica imóvel não é corretor. É o mercado. É o mercado. É o mercado. Sim. O corretor tem a obrigação de conhecer o mercado, aonde ele atua. E saber com autoridade. E saber qual que é o preço que naquele momento o comprador está disposto a pagar num imóvel similar ao imóvel que ele está fazendo a captação. E não necessariamente o valor, né? E isso, porque o valor ele oscila. Não. Aí, quer dizer, o valor é um só, mas o preço oscila. Mas o valor exatamente. O preço é a precificação. Vamos fazer uma análise, um PETAM, por exemplo. Um PETAM já tem nele uma parte mercadológica. Sim, tá? sim. Até existia uma briga entre engenheiros e corretores, quem é que poderia fazer uma avaliação. O engenheiro faz uma avaliação técnica, o corretor tem a capacidade de fazer uma avaliação mercadológica. Mas o corretor hoje, qual que é a dificuldade dele? É informação para fazer uma avaliação mercadológica precisa. Porque ele tem hoje o que está anunciado. E observem, o que está anunciado não está vendido. Ou seja, o preço não está certo. Então a precificação tem a ver com o especialista, e aí a Remax é uma rede de corretores especialistas que interligados fomentam mais negócios entre si. E você orienta os teus... Não vou dizer os corretores e franqueados, né? Quando o cliente está fora... É uma pergunta... A não captar. A não captar. Claro. Então, se o preço dele está fora, não faz... Há uma brincadeira que a gente diz o seguinte, a gente tem que deixar produto para a concorrência trabalhar. Vamos lá. Legal, Léo. Isso tudo que você está falando vai de contra a duas coisas que você falou aqui que são importantes. A exclusividade no atendimento ao cliente e o foco. Foco no atendimento e no cliente. Essas duas coisas, elas só acontecem de maneira positiva e produtiva se ele for um especialista do bairro. Perfeito. Ou do nicho, por exemplo. Ele por exemplo, pode ser imóvel comercial. Ele é focado, por exemplo, em Samambaia, ele é focado, por exemplo... Olha, eu vou dizer, o especialista na Samambaia, a Samambaia é gigantesca. É enorme. Ele não pode ser um especialista na Samambaia. Não ele até atua na Samambaia, mas o especialista... A gente começa o seguinte, o corretor que vai começar e vai iniciar, a gente dá uma recomendação que ele pegue uma área de aproximadamente 1.000 residências, 1.000 imóveis. Entre 1.000, no máximo 2.000 imóveis. Por quê? Porque naquela região, eu garanto que 8% das pessoas vão transacionar um imóvel ao longo de um ano. E se a gente está falando de uma região de 1.000 imóveis, serão 80 imóveis transacionados ao longo de um ano. O que ele precisa ser? O corretor do bairro, o corretor da região, especialista. Ele tem que estar ali, todo mundo tem que conhecê-lo, saber da seriedade, da competência,
do conhecimento, e ele leva por trás um selo de qualidade que é a Remax. Entendi. É um sobrenome importante para ele. Aqui na Samambaia, quantas franquias? São 2 franquias. Ceilândia. Hoje tem uma franquia na Ceilândia. Taguatinga. Cara, Taguatinga a gente não tem hoje em Taguatinga. Olha, Se você é empresário de Taguatinga só. e quer montar uma franquia, ou já tem um imobiliário, ou quer crescer nesse mercado que é fabuloso, vamos tomar um café. E Águas Claras? Deixa eu mapear um pouquinho. Águas Claras tem uma. Uma, Remax Capital. Tá. E Guará? Guará tem uma, Remax Veritas. Brasília. Plano piloto. Vamos lá, plano piloto, vamos fatiar. Asa Sul, a Asa gente Norte. tem Asa Sul, a gente tem 6 franquias 6. na Asa Sul, tá? A gente tem Incluindo a uma sua. franquia. A Imóvel fica lá, na Asa Sul. A gente tem uma franquia na Asa Norte, uma franquia no Noroeste, uma franquia no Lago Norte, uma franquia no Sudoeste, uma franquia na Octogonal, temos uma franquia no Lago Sul e temos 2 franquias no Jardim Botânico. Ok. Tá? Sobradinho e região? Não, hoje ainda não tem. Hoje ainda não. A gente São inclusive, oportunidades em região aberto. são oportunidades em aberto. E uma boa fórmula para sucesso costuma ser pessoas que já são lideranças do mercado local, como a Andréia, a Inovelar era uma imobiliária da Samambaia, e ela já era muito bem posicionada na Samambaia. Ou seja, ela entendeu que ela precisava crescer, e para ela crescer ela precisava de ferramentas, ela precisava de processo, modelo para poder replicar, e a gente só cresce empresa com gente. A alavancagem de empresa só acontece com recurso alheio. E recurso alheio, eu digo, não o trabalho de explorar, mas mesmo o tempo da pessoa. Uhum. Tá? Todos nós, individualmente, só temos 24 horas. Sim. Empresarialmente falando, eu posso multiplicar as horas de trabalho da minha empresa tendo profissionais associados a ela. Diego, eu te interrompi para ter esse mapeamento, mas agora eu passo a bola para Não, você. tranquilo. Que você possa... Eu falo pro Léo que eu sou o mais Remax fora da Remax, porque eu sou um ferrenho defensor da Remax, porque é um choque de cultura, e esse choque traz um estranhamento natural. Sim. As pessoas estão acostumadas de um jeito, vem alguém fazendo processo. Por que eu defendo tanto a Remax? Primeiro, eles têm processo e a vinculatividade a esse processo é contratual. A Blockbuster também teve um choque de cultura lá atrás na Blockbuster no momento da entrada da Netflix. Exatamente. Então, E aí a gente precisa estar atento a isso. O mercado precisa aprender que a mudança ela inexoravelmente vai acontecer. Você vai fazer parte dela ou não. Depende. Você vai ser superado ou você vai ser vanguardista. E eu sempre falo isso, que a Remax, diferente de associações voluntárias, né, ou adequações voluntárias, você tem uma relação contratual, que você precisa observar aquela padronização. Então eu gosto muito dessa ideia, porque processos imobiliários eles precisam seguir uma esteira de uniformidade e execuível. É o que eu gosto da Remax. A força da Remax não está na subjetividade de agradar o cliente com um mínimo, não, é no processo, a excelência está no serviço. No serviço. Se você não fizer mais nada, o cliente sai satisfeito. Isso eu gosto. E o Léo me provocou há algum tempo atrás sobre os números. A gente falou, a gente chuta números. Sim. E por isso, provocado por ele, eu fui lá e fiz um estudo do crescimento do mercado a partir do ITBI. Depois a gente partilhou e isso virou dados do Secov, do boletim mensal. O Ovidio, não, posso... prontamente, né? Sim. E agora está evoluindo para o Observatório Imobiliário, que é um consórcio do Cresce com órgãos e a Secretaria de Fazenda, que é exatamente isso. Como é que eu vou avaliar o mercado se eu não tenho dados concisos? Eu vou achar, eu vou então para aquilo que está ofertado. Mas às vezes o que está ofertado está extrapolado. Você tem imóveis... A maioria dos imóveis ofertados hoje está no preço que o proprietário determinou. E aí você pega, por exemplo, a rede de ultra especialistas. Por que eu sou o mais Remax fora da Remax? Eu defendo a ultra especialidade. Sim. Eu defendo a regionalização. Mas, Diego, isso não é a Remax. A Remax é uma coletânea de melhores práticas de mercado imobiliário. As grandes marcas internacionais, elas trabalham assim. Sim. Sim. E a vantagem assim. Só dá certo assim. E a vantagem de você estar em rede é que a rede te propicia informação, conteúdo, sistema, ferramentas, porque individualmente fica caro para você ter, tá? Métricas, parâmetros, partilha de conhecimento e de negócio. Quando eu sou um ultra especialista,
eu me diverti muito quando eu falava assim com o corretor, e você é especialista? Sou. Aonde? Ele em todo o DF. Cara, desculpa, todo DF você não tem como ser especialista. Você conhece, eu conheço. Você é um generalista. Você é um generalista. Então, assim, não tem como ser especialista. Só que um cara que é especializado nas quadras sul da Samambaia, ou na Asa Sul, por exemplo, nas quadras 300 da Asa Sul, tá? Ele é um especialista ali. E aí ele tem uma oportunidade de negócio com outro cara, uma outra oportunidade no cliente para atender um Taguatinga, ele vai buscar um especialista de lá. E estar em rede, a gente está falando a mesma língua, o processo é o mesmo. Quando eu faço uma indicação para um especialista atender um cliente meu, eu sei que o que ele vai fazer é exatamente o que eu faria quando eu estou aqui. Então, isso dá segurança para o seu trabalho, para poder gerar muito mais negócio. Você não vai precisar sair de um canto da Asa Sul para vir em Taguatinga mostrar um imóvel. Mas aí eu vi agora... Cleiton, só para não me perder aqui, são duas coisas que eu acho que são interessantes. O Cleiton falou da precificação e a gente falou um pouquinho sobre ela. Ajustado o preço, qual que é a importância dentro da Remax para duas coisas? Exclusividade e percentual de comissão. A importância é, porque quando você tem a exclusividade, você pode ser um megafone no marketing para aquele imóvel. Porque se você não tem a exclusividade, você já começa o seguinte, não informando nem o prédio. Porque você tem medo de um outro corretor bater na porta. Isso é uma coisa básica, tá? Né, cara? Isso, a gente está olhando só o lado do corretor, tá? As vantagens para o proprietário é aquela questão que a gente já falou. Ele pode cobrar resultado, ele pode cobrar ação. No nosso contrato de representação, faz parte o plano de marketing. E que o corretor tem ele monta um plano de marketing individualizado para o imóvel. E tem que cumprir. E o cliente, se o corretor não cumprir, o cliente tem direito de rescindir o contrato. Não é um contrato de amarras. Sim. É um contrato de prestação de serviço, onde eu tenho entregas previstas antes do resultado. Entendi. Entendeu? Então a exclusividade tem a ver com isso. Você, do ponto de vista do corretor, ele conseguir fazer um trabalho de marketing adequado, abrir para parcerias saudáveis, onde dentro da Remax a gente oferece os 50% para quem trouxer o cliente comprador. Por quê? Porque o conceito da representação. Eu tenho um time, eu gosto de chamar de time porque você pode ter 1, 2, 3 ou outros corretores. Eu tenho um time representando o proprietário e eu tenho um time representando o comprador. Aonde é que você se encaixa nisso? Acredito que essa seja uma das maiores dificuldades, às vezes, para cumprir. Na hora que a gente é muito forte no treinamento, e aí muita gente fala assim, a Remax é boa para treinar. A Remax, eu digo, gente, a Remax, o treinamento é bom para gerar resultado, é processo para otimizar o resultado. A Remax não é uma escola, ela tem escola dentro dela para gerar resultado, tá? Eu digo, se a gente fosse escola, a gente não teria o lema, que o nosso lema é ninguém no mundo vende mais imóveis do que a Remax. Se a gente fosse escola, a gente seria ninguém no mundo treina mais corretores do que a Remax. E aí, Léo, o treinamento é pré-requisito para que o resultado aconteça. Esse é um ponto, né? A gente fala aqui sempre sobre a formação. E o gestor, o imobiliarista de um modo geral, o dono de imobiliária, que tem muitos bons resultados, normalmente ele faz reunião para cobrar resultado. Sim. Fala assim, ó, e aí, vendeu, não vendeu, captou quantos? Só que a perspectiva é outra, porque infelizmente nós ficamos refém do resultado, tivemos a oportunidade de falar isso num painel. A gente não tem a formação, atrai pelo resultado e cobra só o resultado. Sim. Só que existe uma performance pré-resultado. Então, por que eu gosto, por exemplo, eu acompanho, a Remax tem reuniões de capacitação sistematicamente. Sim. O ingresso do corretor, ele se dá por uma formação continuada. Então aí, se eu entreguei as ferramentas e eu transmiti a filosofia, eu tenho condições de cobrar. Eu consigo mostrar. Então eu estou oferecendo para o corretor uma capacitação continuada dentro da filosofia de trabalho. É um pacto e que dentro você das estabelece. melhores práticas de mercado, e aí a gente começa a ter uma padronização efetiva de trabalho. Porque todo corretor vai ingressar da mesma forma na Remax, vai passar pelo mesmo treinamento. Aliás, vocês até fogem do broker, né, do franqueado, faz isso em nível horizontal, com todos os franqueados, encontros horizontais. Isso é fantástico. Por exemplo, a Remax faz encontros
regionais, encontros nacionais e encontros internacionais. Então isso gera uma filosofia una, de modo que um corretor em Portugal, padrão Remax, vai ter a mesma perspectiva de trabalho do que um corretor, eventualmente, nos Estados Unidos ou no Brasil. A cultura vai se limitar à língua, né? E aí você vai adaptar. E quando você entra numa outra agência, em outro lugar, você vai estar falando as mesmas coisas. A dificuldade vai ser a língua. O idioma. E aí, a última parte que a gente ficou em aberto é como convencer essa pessoa a remunerar bem, a trazer o percentual desejado para que o negócio possa... Pelo nível de entrega da apresentação e pelo comprometimento. A gente costuma, os corretores da Remax costumam ouvir falar assim, eu nunca vi isso. Quanto é que eu pago a mais? Quanto é que eu tenho que pagar por isso? Você precisa, na verdade, dentro de um processo de captação, a gente está acostumado a pedir. Você precisa entregar antes de você pedir. E você precisa fazer dentro do processo de captação, da metodologia nossa, você vai entender primeiro por que a pessoa está vendendo o imóvel. Ninguém acorda hoje, vou vender meu imóvel. Tem um motivo por trás daquilo. Tem um fato relevante que leva a pessoa a vender o imóvel. Entenda essa necessidade da pessoa. De fato, queira ajudar a pessoa para que ela resolva o problema dela. Tira o foco de si, tira o foco da comissão. É um desafio? Claro que é. Por quê? Porque muita gente entra para corretagem porque já está com a água assim, não tem dinheiro para nada. Ele precisa entender, como profissional liberal, que ele precisa investir em capacitação, ele precisa investir em marketing pessoal. A primeira venda que um corretor ou qualquer profissional faz, mas um corretor especialmente, é de que ele é o cliente, ele é o profissional que o cliente quer. E aí voltamos, só para concluir, voltamos para aquele seguinte, o cliente precisa me conhecer e ele precisa gostar de mim. É isso aí. Depois que ele gostou de mim, eu preciso construir o laço de confiança com ele. E aí a gente tem ferramenta, a gente ensina a pessoa a fazer isso, a gente tem um processo também, claro, de encantamento, porque tem que ser. Sim. Agora, ao final, vamos lá, experiência concluída. Né? Vamos lá. Depois de correu, hein, caramba. O Diego, ele é o dono de um imóvel. Sim. E o Cleiton é o comprador do imóvel do Diego. Tá. Ao final, via de regra, por que o Diego fica extremamente satisfeito em ter feito um negócio contigo? E por que o Cleiton fica extremamente... O que eles mais dizem ao final da experiência concluída? O que cada uma das pontas mais chega a você de elogio do que vocês conseguiram proporcionar? Do que a gente já conseguiu proporcionar. É o contato. É o contato contínuo. A gente tem uma preocupação de, uma vez o corretor captou o imóvel, ele vai manter contato com o proprietário o tempo inteiro para poder... Ele tem que prestar contas ao proprietário. E o fato de prestar contas gera dele um contato contínuo. O que a gente observa no mercado imobiliário? Muita gente que quer ter muito produto em prateleira e só faz contato com o proprietário quando tem uma visita ou quando aparece um interessado. Quando o imóvel está mal precificado e que não aparece interessado, ele nem entra em contato. E aí ele vai fazer contato 2, 3 meses, ele sumiu. E o que as pessoas mais querem? E aí eu volto para o negócio de pessoas. Todos nós queremos o quê? Atenção. A venda é relacional, né? Não tem como. Atenção. Eu quero que... Tudo que eu preciso de... Eu não preciso do resultado muitas vezes. Léo, mas eu preciso da comunicação, saber o seguinte. O que aconteceu essa semana? Como é que foi? E o corretor precisa se antecipar. Ele não pode ser cobrado. Ele tem que prestar conta. Vou falar um pouco da nossa experiência. Nós aqui temos um projeto muito forte juntos e em breve estará no mercado. Mas eu tenho o privilégio de ouvir todos os players do mercado, né? E tê-los como amigos. Isso é uma bênção, então, né, é um privilégio. Por exemplo, isso que você falou. Eu, antes de captar qualquer imóvel, eu entrego. Então, por exemplo, a Remax, toda a captação é precedida de um estudo prévio. Eu faço isso sempre e todos aqui fazem. E eu estou falando isso eu não tenho medo de revelar aquilo que eu faço. Eu entrego para o cliente
uma construção de identidade para o imóvel, então construa a persona daquele imóvel, todos nós fazemos isso aqui. Depois a gente entrega um plano de ação efetivo para o imóvel. Sim. É um pacto com o cliente. Eu não gosto dessa ideia da exclusividade na perspectiva do profissional. Porque no mundo do capital, e até gravei sobre isso, no mundo do capital a competição ela é até melhor para o profissional, do ponto de vista de competitividade, você se move. A exclusividade serve mais ao cliente e ao imóvel do que o próprio profissional. Mas por outro lado, Diego, do ponto de vista do profissional, ele precisa, a competição é no pré-captação. Sim. Então, assim, o meu trabalho precisa ser muito bem. Por que eu vou deixar comigo e não com o outro lá? Uhum. Então, a competição ela é saudável e ela tem que ser respeitosa nesse momento. Não é porque eu tô... E aí onde eu ouço muita reclamação, não em relação à Remax, porque eu acompanho o mercado... Meu trabalho é acompanhar o mercado e identificar as pessoas e conversar com todo mundo. Mas eu tava anunciando um imóvel, o corretor bateu lá na porta da casa Acontece comigo toda hora. Olha só, isso vai acontecer, isso é uma realidade hoje. Vai ser o corretor ou vai ser um robô que vai bater na porta do cliente. Isso é fato, vai acontecer. O que eu preciso blindar, quando eu sou um bom profissional, eu preciso vender o meu serviço, entender que, assim, na competição da captação, mostrar que eu tenho mais valor, mas eu preciso estar ali trabalhando, entregando continuamente valor, gerando valor, entregando serviço para o meu cliente, para que ele não queira, relacionamento, para que ele não queira me trocar. E aí é perfeito, eu acho que a gente tem que ter essa segurança jurídica e eu entendo a captação, a gestão exclusiva na reciprocidade. Sim. O profissional tem essa segurança de que, olha, feito o negócio, anunciar, eu vou ter o resultado, vou investir. Eu vou ter retorno de investimento, agora, quando eu empresarialmente falando. De não entrar na situação do modo avião do profissional que, eu tenho a captação exclusiva, eu vou esperar o resultado. Infelizmente, o mercado ele se ancora nessa possibilidade, é exclusivo. Sim. Infelizmente, por isso é que eu digo que às vezes para nossa lógica, a competitividade em alguma medida dá um gatilho de urgência. Tá errado. Agora, o que eu vejo? O cliente, e eu tenho mudado isso, você cliente é que tem que exigir a exclusividade. Sim. Porque você merece ser exclusivo. Agora, como é que você vai ter condições de exigir do Cleito que ele invista dinheiro se você não deu exclusividade? Aí você vai pedir um feedback semanal. Quantas visitas tiveram, quantos interessados? Sim. Bom, se você entregou para o mercado inteiro, você vai ligar para 10 profissionais para saber. Você não tem processo. E todos os pilares que você construiu... Vou numa linha, Diego, desculpa até te interromper, mas ele deve exigir a exclusividade e ele deve exigir que o corretor faça parcerias e fomente parcerias. Exatamente. Porque não é a exclusividade de eu vender sozinho. É a exclusividade de eu ter entregas e do lado do corretor, de eu saber que eu vou fazer investimento e vou ter um retorno de uma parte do investimento. E a gente trabalha com o corretor o seguinte, nós trabalhamos com 6%, mas a nossa comissão é de 3%. Os outros 3% é para quem trouxer o cliente. É do negócio. Está na mesa. Isso vai dar velocidade na venda. Sim, sim. E o que o proprietário quer, ele não quer pagar pouco. O proprietário quer alguém que resolva o problema dele mais rápido possível pelo melhor preço. É só isso que ele quer. Ele quer pagar com satisfação. Ele quer pagar com satisfação. E eu faço uma conta muito boba com alguns proprietários assim. Falo assim, tudo bem, você entregou para 10 profissionais. Eles estão espalhados aí. O seu imóvel... Por não ter uma gestão exclusiva, você sugeriu o preço. Então o profissional aceitou. Vou colocar mais um anúncio. Né? É o que se fala, né? O cara fala assim, quanto vale meu imóvel? Mais ou menos tanto, eu quero tanto. Beleza? Coloca aí. Você anuncia? Ele não pergunta se você oferece uma gestão. Você anuncia? Aí você vai lá e anuncia. Ok. Vai acontecer de vender. É o problema. Esse proprietário que trabalha mal, ele vai ficar 6 meses na praça. O imóvel dele vai ficar estressado. Se você... Não, mas eu pago só 3%. Se ele colocar, digamos que a venda saudavelmente, com o processo de avaliação correta, com a mídia correta e com o trabalho correto, saia em 3 meses. Vamos colocar um tempo normal? 3 meses. Ele tem 3 meses de déficit. Bota só o dinheiro que ele tem ali na Selic, por exemplo. Esses 3% que supostamente ele ganhou por fazer honorários menos, ele perdeu em 1 mês, 2 meses. Porque ele efetivamente não confiou num processo e o profissional aceitou trabalhar uma sugestão. Sim. E às vezes, a gente está falando de 6 meses, eu conheço o imóvel na prateleira, por esse erro, 1 ano, 1 ano e meio.
ele perdeu oportunidades de negócio, o profissional perdeu tempo. Então, a gente precisa realmente remodelar isso e dizer não para alguns clientes, e Sim. dizer não para a tentação de querer abraçar o mercado inteiro. Olha, eu sou posicionado numa região. A minha energia prioritária, 70% da minha energia está lá. Porque um cliente de um imóvel vai para outro. Eu já fiz negócio com a Remax, indo e voltando, de qualquer jeito. Sempre foi exitoso. Regras às claras. Por quê? A relação do corretor Remax com o cliente dele é muito forte. Entendi. Então, e a relação tá bom. do corretor, você tocou num ponto interessante. Na Remax, o corretor tem uma relação pré-estabelecida com a franquia. Entendi. Então, é um corretor de 70%, onde ele fica com 70% de tudo que ele produzir, é de tudo mesmo, seja de uma indicação, de metade de uma ponta de captação ou do negócio como um todo, tá? Não tem surpresas, falando do corretor, não tem surpresas depois que o negócio aparece, porque a gente sabe que, infelizmente, em algumas imobiliárias no mercado, depois do negócio realizado, a conta não fecha para o corretor. Isso é triste, porque aí você está criando uma relação entre imobiliária e corretor que não é uma relação de construção, é uma relação de desconfiança, é uma relação onde você não vai para lugar nenhum, é uma relação fadada ao fracasso. Entendi. Agora, gente, a gente não pode perder a oportunidade de ter o Leonardo aqui conosco e deixar de fazer algumas perguntas para ele importantes de mercado. Leonardo, o que representa Brasília para você? E o mercado imobiliário de Brasília. Como você vê esse mercado aqui, na capital, onde você resolveu morar e viver e construir sua família? Vamos lá, o mercado imobiliário de Brasília é um mercado de uma dimensão gigantesca, de uma estabilidade muito boa, porque você tem, na média, o Brasil, em relação ao Brasil, uma renda per capita mais elevada, tá? Você tem ainda talvez a necessidade de se agilizar os processos de aprovação de algumas áreas que o governo muitas vezes leva muito tempo para poder regularizar, e é o que possibilita que as invasões, os negócios ilícitos aconteçam. Então a gente precisa ter isso aí. É um mercado que tem... Eu gosto de números, é o seguinte, são 3 milhões de habitantes, há aproximadamente 900 mil domicílios. Então, tem de 900 mil domicílios, se 8% disso é transacionado por ano, a gente está falando de 72 mil transações anuais. Seja em locação ou em venda. Tá? Eu trabalho para que a rede Remax tenha 30% dessas transações. Eu trabalho para isso. Com base em que, Leonardo? Com base na experiência de outros países, com base no que a gente vê acontecer. O problema do Brasil, como um todo, é que o corretor não se valoriza, e aí a profissão não é vista como uma profissão valorizada, e ainda muita gente faz negócio sem ter a intermediação do corretor. Não vai ser por decreto que você vai impor isso, vai ser por mudança de cultura, e aí a gente vai falar em cultura. Mudança de cultura do profissional para que, de fato, a gente atinja níveis como em países maduros, onde 95% das transações estão na mão de corretor. Acontecem pelos corretores. Não é obrigado nos Estados Unidos a pessoa fazer com o corretor, mas o comprador ou o vendedor vê segurança nesse processo, porque ele vê profissionais capacitados. Então, essa é a dimensão do mercado de Brasília, do Distrito Federal, que eu trabalho todo dia para fazer a nossa rede, a nossa marca crescer, ela se tornar essa referência. Na hora que qualquer um pensar em comprar um imóvel, ele vai falar assim, eu vou procurar um corretor Remax especialista na minha região, seja no Sol Nascente, seja no Lago Sul. Entendi. Isso é forte, né? É forte. E Cada aí, região tem um preço pela Remax? Do que? Da franquia? É. Não, da franquia não. Mas a gente conversa, Cleiton, pode ficar tranquilo. Quero que você fale para o público. Não, a gente, vamos lá. O que é importante entender é que o custo da Remax não é... O custo da Remax a gente tem todo um know-how que foi construído ao longo desses 50 anos.
tem todo um ferramental onde, no momento que a gente assina um contrato de franquia, a gente tem essa transferência quase que imediata. Então, assim, a taxa inicial de franquia, ela é baseada em função disso, tá? E o trabalho e suporte que nós, como franqueadores, damos a donos de imobiliárias, aos corretores, eu brinco que é mais barato do que o que você paga para um garçom nos 10% dele. E é mais barato o custo fixo do que você contratar uma secretária colocando todos os encargos de uma secretária. E aí você tem todo o respaldo de uma estrutura na regional, que além de mim tem mais 5 pessoas, tá? Através de uma academia de desenvolvimento, treinamento, que tem uma responsável que é treinadora por desenvolvimento pessoal. Eu tenho uma pessoa que trabalha na parte de implantação, eu tenho uma pessoa que trabalha na parte de acompanhamento de campo para trazer e ver como que está o desenvolvimento das franquias, tá? Eu tenho uma pessoa na parte de desenvolvimento de negócio, de identificação das pessoas que estão interessadas, e só aqui no Distrito Federal. Aí você vai para a Remax Brasil, a gente tem uma estrutura na Remax Brasil de suporte de sistemas, de melhores práticas. Você tem uma rede colateral de regionais em outros estados que há uma troca muito rica, e a Remax Global. Então, cara, é muito barato. A Remax é muito barato. E tem uma coisa, eu estava em Nova York e até comentei isso com você, aí passou um ônibus e estava lá o balão e Remax, né? Se você tem autoridade local, automaticamente o seu cliente vai fazer uma associação. Olha, a imobiliária do Leonardo. Isso. Exatamente. Quanto vai me custar ter uma propaganda da minha operação num ônibus, em Nova York? E a mesma coisa em Lisboa. E a mesma coisa em qualquer outro lugar do mundo que a Remax seja presente. Então isso é muito forte. O mais ainda é a inteligência de dados. Porque você tendo processos idênticos, você vai intercambiar informações de uma rede relacional de negócios. Isso é muito forte. E a inteligência de dados que ajuda na precificação. Porque a gente tem volume de venda que retroalimenta o sistema para que você... E quanto mais a gente cresce, mais essa lógica faz com que os corretores tenham a informação para poder ele precificar melhor e vender mais rápido. Amigo, eu vendi 10 imóveis semelhantes aos teus. Exatamente. Nos últimos 15 dias. E a minha rede. Por que eu tenho que colocar o seu 10% a mais? Exatamente. E só para você ter o tamanho da força, e falando de Brasília, que eu sou um apaixonado por essa cidade, tem tudo isso que você disse, Léo, e tem a jovialidade. Nós somos dos países relevantes, seguramente a capital mais jovem. Os países proeminentes do mundo, nós seguramente somos a capital mais jovem. Acho que é verdade. E aí, a gente vai crescer. A gente ainda cresce muito. Ao ponto que veio uma delegação da Ilha da Madeira inteira e disse: eu escolhi Brasília. Eu quero estar em Brasília, eu quero falar com empresários de Brasília, eu quero uma imersão em Brasília. Nós, brasilienses, não nos damos conta da potencialidade de Brasília. Nós já somos a terceira maior capital, em termos de número populacional, com 64 anos. Nós temos aqui um universo, um ecossistema de negócios que a gente tem todos os organismos internacionais sediados aqui, a gente tem as embaixadas de todos os países sediados aqui, e a gente tem um hub aéreo que interliga o Brasil inteiro. Nós somos o único lugar que você pode ir para qualquer capital saindo em voo direto daqui. Então, Brasília tem um diferencial muito forte. A gente tem algumas dificuldades, naturalmente, mas eu penso nos próximos 30 anos em região metropolitana de Brasília. Quando você fala, por exemplo, dos números, provocado por essa conversa que a gente tem permanentemente, eu identifico que só com base na arrecadação do ITBI a gente tem um crescimento trianual de 40,9% no valor geral de arrecadação, sem mudar a alíquota, ou seja, crescemos em média 40% ao ano, em termos de operação. Esse é o tamanho que o mercado cresce. É o que o mercado cresce. Aí você pensa das operações imobiliárias. Isso. A gente, infelizmente, em 2021, se todas as operações registrais, 50% das operações registrais fossem feitas por corretores, a gente teria mais de 1,1 bi de comissionamento possível. 1,1 bi de dinheiro na praça. Esse é o tamanho do mercado que a gente faz, que o nosso mercado aqui é intermediação, nossa remuneração não é o VGV.
Nossa remuneração é o VGC. VGC, É o valor gerado quanto a gente comissão, gera de negócio. de negócio. E eu acredito que a gente vai pegar muito dessa fatia sendo relevante regionalmente, sendo forte regionalmente e fazendo menos por vezes, ou seja, menos captações por profissional. Ele tem que abraçar menos. Porque ele pega um monte, mas ele converte muito menos. É o foco. Então, se eu tenho 5 imóveis por vez, foco. eu ligo para essas pessoas Foco todas as Eu semanas. preciso trazer o cliente no momento que ele está pronto para vender. Sim. Sim. E aí, para isso, eu preciso entender a motivação. Agora, isso, mas perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, assim, de ordem prática. Sim, O Diego e a Neide resolveram comprar um imóvel de R$2 milhões ok. lá na Asa Sul com a Remax. E aí, eles decidiram que iriam desaplicar R$1,5 milhão. E aí o gerente do banco foi lá e conversou com o Diego. Falou: Diego, você e Neide, vocês estão loucos. Você está pegando 500 mil aqui e está colocando, mas esse 1,5 milhão que você está resgatando aqui, você está deixando de ganhar tantos por cento de aplicação, você está deixando de ter tantos rendimentos, você está deixando de ter isso, ter aquilo, uma série de benefícios. E aí o Diego e a Neide foram tontos para casa, nem dormiram aquela noite, pensando se fariam ou não aquele negócio. E eles chegam para conversar com você, Leonardo. Leonardo, estamos muito inseguros, porque fomos conversar lá com o mercado financeiro, e lá no mercado financeiro nós tivemos boas notícias de boas rentabilidades e que talvez não fosse o melhor momento para investirmos em imóvel. Então a gente está inseguro. Às vezes ele nem chega falando que está inseguro, ele já chega dizendo que está desistindo. Está desistindo, sim. Né? Qual é a boa resposta? O que a gente pode dizer para essa pessoa do ponto de vista pensando nela, não pensando na comissão? Claro. Né? Porque o corretor ele já treme na base que ele fala: poxa vida, Vou perder a comissão. já estou perdendo. Né? Então, mas qual é a boa resposta quando a gente tem que tratar com assuntos dessa natureza, que são os assuntos talvez que você, corretor, mais tenha passado nos últimos dias e você, cliente, mais tenha vivenciado e tenha... porque, olha, hoje a gente tem percebido, sobretudo nos últimos 2 meses, é isso. O pessoal está com medo de gastar. O pessoal está com medo de tirar o dinheiro lá e fazer um bom investimento. Uhum. Então, o que a gente pode responder de positivo em Eu relação diria a que isso? melhor do que uma boa resposta são boas perguntas. Então, assim, primeiro, Diego, por que você quer se mudar? Por que você quer vir para a Asa Sul? O que vai mudar na sua vida na hora que você sair do Jardim Botânico para vir para a Asa Sul? Não é ele, não é colocando ele, eu tenho que fazer perguntas. Eu não tenho que convencer de mostrar para ele de que é melhor ele comprar um imóvel do que ele deixar o dinheiro no banco. Até porque, em determinados momentos, é melhor deixar o dinheiro no banco. É fato isso. Muita gente fala assim, com esse dinheiro desse imóvel, eu alugo um imóvel desse valor, a rentabilidade me remunera, mas é que a necessidade da moradia é algo básico. E isso é o que o mercado imobiliário, a gente está na necessidade básica das pessoas, na pirâmide de Maslow lá embaixo. Sim. É alimentação, vestuário e um teto. A subsistência. Então eu não preciso vender para a pessoa, porque se eu for entrar no embate, muito provavelmente eu vou perder da argumentação do financeiro. É claro que a gente sabe de argumentação de o imóvel no longo prazo se valoriza, você não pode pensar só, né, na rentabilidade, no hoje, o imóvel vai se valorizar. Então tem vários argumentos nisso aí. Só que todos esses argumentos, todas essas respostas são muito mais numa tentativa de convencimento dele de vender do que entender se de fato a realidade dele é eu quero me mudar. Eu posso chegar e falar assim: Diego, cara, você está seguro de que é o que você quer? Eu quero ir para a Asa Sul. Você está seguro? Será que não vale a pena você alugar um imóvel por um tempo para você testar se isso vai ser a sua vida ali? Porque não é a eu comissão, garanto né? Não é que porque você pode fazer uma vez, mas se eu falar para ele assim, experimenta, vamos alugar, você aluga. Muitas vezes você ganha o cliente quando você diz assim, não está na hora de você vender, não venda. Sim.
Você está inseguro. Você tá olhando a necessidade do cliente, de fato. E quando aí isso favorece a construção da confiança, e o Diego, mesmo que não compre comigo ou que ele decida alugar um imóvel, na hora que ele estiver na roda dos amigos dele, quando alguém falar assim, cara, eu tô pensando em comprar um vendedor, fala assim, Leonardo, procura o Leonardo, cara, ele vai te ajudar. Sabe, você falou das perguntas, eu tenho um pezinho de filosofia, eu gosto O poder da recomendação é muito maior do que o poder de uma transação só. O Alexandre fala isso, você começa a ganhar dinheiro com o seu cliente quando ele te indica, né? Sim. Porque ele teve um custo, ele virou um lead para você, então Sim. ele teve um custo de aquisição, um CAC, e aí a indicação não tem custo de aquisição. Então, assim, ele começa a te rentabilizar. Mas você falando das perguntas, eu gosto muito de filosofia. E o Sócrates, ele tem uma metodologia que é a maiêutica, que a gente fala que é o parto das ideias. Ele não te diz nada, mas ele te ensina tudo. Que ele diz o seguinte, o que é a moral? Aí você responde, isso seria a moral. Mas seria, e aí ele vai construindo um raciocínio e você chega a uma conclusão a partir das perguntas. Sim. Isso é genial. Não, e detalhe, quando você fala de indicação, você fala que Sócrates não escreveu nenhuma palavra. Tudo que veio dele, veio dos discípulos dele. Alguém indicando. Alguém falou, e aí, né? E aí você fala assim, as perguntas, elas são mais fortes do que as afirmações mesmo. Porque se a pessoa gostar daquilo que eu falo, e eu tendo a afirmar muitas coisas, porque sou um falastrão, se ela gostar, ótimo, você vai ter uma sinergia. Mas ninguém vai deixar de gostar de uma pergunta. Sim. A pessoa não tem choque quando você faz uma pergunta. não tem. A natureza da pergunta que ele falou, o Diego, é uma natureza de pergunta com muita honestidade na pergunta. Sim, exatamente. Ela está focada no cliente. Não, de fato, não no projeto. No projeto de vida do que cliente, na necessidade do momento. Principalmente quando a gente atinge uma certa maturidade dentro do mercado, a gente é cheio de exclamações. Eu já vi isso, eu já vivi isso. Eu tenho que fazer esse exercício diário de parar de afirmar e perguntar mais. Porque, de fato, o cliente é que vai chegar na conclusão. Sozinho na jornada dele. Mas eu falo assim, parece que a resposta do Léo, não sei se eu estou enganado, a resposta do Léo para o cliente não foi uma resposta estratégica para poder convencer a ele gostar dele. Não, foi uma resposta honesta e voltada mesmo para o cliente se resolver. A consequência da resposta com a pergunta é o cliente falar assim, poxa, eu entendo. É uma concordo com o que você está consequência. falando, é que nas técnicas de venda você fala, fazer pergunta aberta, fechada. Não é isso. Eu também não acho que não é por aí mesmo. É você realmente estar interessado na resposta. Porque às vezes a pessoa quer a resposta, quer direcionar o cliente. Na filosofia, isso é o sofista. Ele faz um sofisma para você responder o que você quer. O Sócrates não, ele é o oposto disso. Ele quer que você, na pureza da sua alma, diga o que você quer dizer. E aí, a partir do que você diz, ele pergunta de novo, e você chega a uma conclusão. A gente tem que aprender isso diariamente. Sim. Agora, é difícil quando você não tem processo. Quando você não tem uma retaguarda. Por isso, o que a gente está fazendo com Espaços Incríveis é incrível. Porque você tem uma retaguarda de processos. Ou seja, o corretor ele não vai estar preocupado com o dinheiro do cliente, o resultado, se ele disser que não, ok, entendeu? Se ele disser... Esse é o nosso desafio, tanto para quem vende quanto para a gente que faz intermediação. Porque enquanto intermedio um negócio, eu não posso pensar só em mim. E o cliente também não pode pensar só no resultado. Porque é duro falar, mas nós vivemos num país, pensando no livro Pai Rico, Pai Pobre, na corrida dos ratos. Todo mundo faz pelo dinheiro, inclusive o cliente. E aí esse é o desafio cultural que a gente está mudando, o Brasil está amadurecendo, as pessoas estão saindo da linha do comer para a linha do existencial, para outro caminho. Então, você pega um cliente da Asa Sul, por que ele chora, briga pela comissão? Porque seguramente, se você não sabe mostrar tangencial que você está entregando, provavelmente aqueles honorários no imóvel de 1,5 milhão são 3, 4 meses de salário líquido daquela pessoa. Ela não comprou aquele imóvel para aquele resultado. Então, se você se apresenta como um mero apertador de mãos, é inexorável o pensamento que você está pagando muito. Tá demais. Então, claro. A gente vai ter que repensar, e aí é por isso que a gente tem que defender, como você falou, o corretor é um agente da prosperidade, a gente tem que falar de prosperidade. O corretor não pode ser alguém que morre de sede em um rio caudaloso de água doce. Não pode. Ele tem que falar de prosperidade. Ninguém vende prosperidade falando de miséria.
Infelizmente. E ele tem a vantagem de estar no mercado que é abundante. Sim. A gente falando de mentalidade abundante, é uma mentalidade de escassez. O corretor costuma trabalhar com a mentalidade de escassez, por isso que ele começa a se rebaixar e aceitar as condições que são impostas a ele. Quando a gente fala que são 70 mil transações ano, e para eu ser um bom corretor, quantos imóveis eu preciso vender por ano, por mês? 2, 3 imóveis? Eu tô tendo um bom resultado, vou ter um bom resultado no faturamento? Beleza. 3 imóveis por mês são 36 imóveis em 72 mil. Eu tenho que saber escolher também o cliente que eu quero, Exato. que vai olhar para mim e vai falar assim, reconhecer o meu trabalho. Eu tenho que entender e escolher o cliente que está motivado para que eu não fique com um produto em prateleira, né? Um produto onde eu estou ali anunciando, investindo e tal, sem que tenha uma colaboração. A gente fala o seguinte, a parceria começa com a parceria entre o corretor e o cliente e o proprietário. Sim. A parceria não é só na transação entre corretores, é o corretor e o proprietário formarem um time nesse projeto de venda do imóvel. Então, o trabalho a ser feito é esse, é mostrar que nós estamos no mesmo time que o nosso cliente. Acho que é isso, Éder. Leonardo, última pergunta. Perfeito. Passou rápido, né, gente? Passou. Passou rápido. Nossa. Eu vou longe de se deixar. Como não? E a gente aqui também. Como você imagina a Brasília do futuro? Como que você imagina essa capital aqui? Como que ela vai ser no futuro? Eu adoro Brasília. Eu nasci aqui, assim, a minha vida é aqui, meus filhos nasceram aqui. Para mim, a Brasília do futuro é uma Brasília onde a sociedade é uma sociedade que se preocupa mais com o outro, tá? O Brasil, de uma forma geral, a gente precisa ter essa preocupação com o outro. Onde a gente tenha, de fato, a condição de todo mundo ter uma vida decente, uma habitação decente, onde as pessoas possam ascender profissionalmente, do ponto de vista pessoal, e a gente tem tudo para a gente ter isso em Brasília. A gente tem níveis, comparativamente no Brasil, níveis de pobreza, extrema pobreza menores do que vários outros estados brasileiros. É claro que ainda há um distanciamento muito grande dos níveis sociais que tem em Brasília, mas o mercado imobiliário e a atividade da corretagem é um dos veículos para muita gente sair dessa condição, eventualmente, de pobreza, se ela tiver honestidade, se ela tiver vontade de trabalho, mentalidade de assumir responsabilidade pelo resultado, ela tem o mercado imobiliário com essa grande oportunidade para se destacar, até porque muita gente fala assim, a barreira de entrada no mercado imobiliário é muito baixa. Precisamos mudar isso. Não, eu acho que o caminho não é mudar por decreto. A gente vai mudar, por quê? Porque tem que mudar a cultura. As pessoas precisam ser melhores, elas precisam aprender. Mas se eu tenho condição de entrar, eu não preciso fazer uma faculdade. Preciso fazer uma faculdade para entrar para o mercado imobiliário. Terminei o ensino médio, faço um curso técnico e aí eu já começo. Estou nesse mercado abundante. É isso aí. É isso aí. Bacana, ó. Não, Você deixou com chave de ouro. Suas considerações finais, Assim, meu amigo? Eu tive um prazer enorme aqui de escutá-lo, né? Todas as perguntas que foram feitas, você respondeu com muita propriedade e conhecimento. E isso traz pro mercado e pra gente muita confiança. Até pergunto, você tem interesse em futuramente fazer uma consultoria de mentoria? Porque tá aí o talento aí, né, para sua... Uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, Vai fazer isso, né? é conversar sobre o mercado imobiliário. A mentoria que você promoveu... Eu não pretendo mentoria, porque eu acho que muita gente identifica na mentoria uma forma de se rentabilizar. Tá, mas a mentoria que você praticou aqui hoje vai ajudar muita gente. Sim. Eu não digo só corretores não, mas... Empreendedores, né? Empreendedores, muitas pessoas que querem sair
de um lugar e ir para outro. E você pode fazer essa construção mesmo sem Com ser corretor. certeza, com certeza. Através de um corretor, né? Então, quero agradecer essa sua presença aqui e dizer que eu estou muito satisfeito, que o dia foi muito produtivo e eu saio enriquecido de informação aqui. Eu também. Obrigado, Perfeito. obrigado. Diegão, E- suas considerações finais. Léo, é sempre muito bom falar com você, falar sobre processos imobiliários, sobre o quão pujante é o mercado imobiliário. Enquanto você falava, e eu sempre estou trabalhando com dados reais do mercado, e há uma certa unanimidade aí do número de ofertas imobiliárias e o tamanho do VGV ofertado. Hoje, no dia de hoje, até consultei aqui agora, com os dados que a gente tem em torno de 52 bi ofertados. Vamos colocar aí 10% menos, né? Uma média, a gente tem 40 bi aí. Dizer assim, a preço real de negociação. Se a gente praticar 5%, a gente está falando de 2 bi de honorários possíveis ofertados hoje. Nós temos hoje em torno de 17... Só em Brasília, estou falando do Distrito Federal. A gente tem aí em torno de 17 mil corretores imobiliários ativos, mas atuantes mesmo, a gente está falando de 8 mil. Vamos colocar aí 8 mil. Isso representaria, se a gente dividisse linearmente, a gente estaria falando aproximadamente de 250 mil de ganho anual, por profissional. Sim. E a gente está falando de acima de 20 mil reais mês. Você vai estar aí na faixa dos 1% mais rico do Brasil. Exatamente. Como não se empolgar com esse mercado? É isso que eu quero mostrar, tanto para você, cliente. Ora, nós temos um ecossistema de oferta de 52 bilhões de reais dentro do Distrito Federal. E você, profissional, se eu dividir linearmente, você está possibilidade de ganho de 250 mil reais mês, ou ano. Isso é muito forte, é muito poderoso. Então, a gente está dentro de uma cadeia de valor. Então, você profissional que vive clamando por valorização, você já é valorizado, você já tem valor, porque você está numa cadeia de valor do ponto de vista econômico, ou seja, 52 bi de oferta só no Distrito Federal, e você transaciona o bem da vida das pessoas. Então, do ponto de vista existencial, você já tem valor. Do ponto de vista material, você já tem valor. E eu fico muito feliz quando eu vejo iniciativas. Eu não encaro, a Remax é uma grande parceira, porque ela traz processo e traz gente para consumir serviços imobiliários. Uma vez o Léo me falou isso. Eu não estou preocupado com o cliente que já consome serviço imobiliário. Eu estou preocupado com aquele que nunca consumiu serviços imobiliários. Eu quero conquistar esse mercado. Sim. E a gente tem essa missão, falar bem do mercado imobiliário e dos profissionais imobiliaristas, convence as pessoas de que fazer negócio com o corretor de imóveis, fazer negócio com o Cleito, com o Éder, com o Diego, com o Leonardo, é bom, é rentável e é próspero. E eu desejo isso pra gente. Parabéns pelo trabalho na Remax. Eu fico muito feliz de ser seu parceiro. Nada, obrigado, Diego. Leonardo, muito obrigado porque você veio aqui. Eu acho que a gente, sempre que termina, a gente fica com gosto de quero mais com os nossos convidados. Né? Você que está em casa também, você que está em casa, ou de onde você estiver nos ouvindo agora, nos vendo agora, você também ficou com essa sensação, eu tenho certeza disso. E isso já fica um convite para uma próxima vinda aqui, para um próximo bate-papo, uma próxima troca. E eu queria deixar também o microfone aberto para suas saudações finais, para que você também pudesse dizer onde as pessoas te acham em termos de mídia social e tudo mais. Deixar o seu recado final para podermos encerrar com chave de ouro o programa de hoje. Obrigado, Éder, obrigado, Diego, obrigado, Cleiton. Primeiramente, agradecer o convite de vocês. Falar sobre o mercado imobiliário me enche os olhos. Então, toda vez que eu for convidado, aonde for convidado, pode ter certeza que eu vou. Então, e para você que está aí, o que eu recomendo? Procure entender mais sobre esse mercado. Procure se capacitar continuamente. Procure empresas que possam ajudar você no desenvolvimento do seu negócio. E não olhe a Remax como uma grande empresa que está querendo tomar o seu lugar. Olha a Remax como um grande parceiro que você pode ter para que sim você desenvolva o seu negócio. Então, é isso. Se quiser me encontrar nas redes sociais, Leonardo Guerra, Remax, praticamente em todas elas, LinkedIn, Instagram, Facebook e WhatsApp. E eu, inclusive, na minha bio do Instagram, tem inclusive a possibilidade de agendar um horário para um bate-papo meia hora online comigo. Então, assim, é um link que você agenda um horário diretamente na minha agenda. Então, maravilha. É isso. Amigos,
Muito obrigado, vocês são a razão de existir desse programa e a gente procura trazer conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário para que você fique atento às boas práticas e a tudo que esse mercado tem de bom para te oferecer. Um grande abraço, até o próximo programa. Um abraço, gente. E é sempre muito bom estar aqui. Obrigado, By9, pelos estúdios. Obrigado, Endo, pela competência de sempre. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.